E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre 21 fundos imobiliários para 2021. São fundos para a gente ficar de olho, tá? Não é de forma nenhuma uma recomendação de compra ou venda de ativos, não é um estudo aprofundado, nós vamos passar muito superficialmente por eles, e também não é uma lista definitiva. Inclusive, se eu não citar algum fundo imobiliário com bom preço, que talvez você identifique uma oportunidade, deixa aqui para mim nos comentários. A ideia do vídeo é justamente essa, chamar atenção para alguns fundos imobiliários que estão com bom PVP, ou seja, com bom preço de entrada, talvez um ou outro vão estar ali no limite daquela faixa aceitável entre 0,90 e 1,10. Como as coisas estão melhorando aí no mundo, né? Os Estados Unidos agora tem um governo, já temos o início da vacinação em vários países do mundo, com isso a economia vai retomando a sua força e fica cada vez mais difícil encontrar ativos com bom preço de entrada, mas ainda existem boas oportunidades. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo em que eu falo por que comprar um FII a um bom preço é algo importante. A ideia aqui é apenas identificar alguns. PVP, ele não é o único parâmetro para se analisar um fundo imobiliário. Existem vários outros parâmetros que precisamos considerar antes de entrar num fundo, como por exemplo, o tamanho do patrimônio do fundo, a qualidade dos seus ativos, dos locatários, os prazos e os tipos de contratos, os indexadores, a garantia real, o lastro desses fundos. Devemos também considerar a taxa de vacância, tanto física quanto financeira, trabalho da gestão, que é algo mais subjetivo, qual a rentabilidade esperada, a liquidez desse fundo, entre outros fatores. E no final do vídeo eu vou deixar uma sugestão de carteira, lembrando que é justamente uma sugestão, não é uma recomendação para que você compre qualquer ativo, mas para que você possa estudar e conhecer um pouco mais esses fundos. Fundo número 1, LVBI, é um fundo do segmento de galpões logísticos com bom patrimônio líquido, 1,3 bilhão, 6 ativos, seu PVP aí a gente vê de 1,06, ou seja, ele está 6% acima do seu valor patrimonial, dividend yield de quase 6% em 12 meses, e olha só que bacana, os vencimentos dos contratos são longos, 2028 para cima, 50% dos contratos do fundo. Um ponto positivo que eu destaco dele aqui é a vacância baixa, e um ponto de atenção é o gestor do fundo. A gente sabe que a gestão faz toda a diferença, porém é algo que é difícil para a gente avaliar assim de modo quantitativo. É uma análise qualitativa que requer um pouco mais de tempo. Fundo número 2, Vino. Um fundo de lajes corporativas, 750 milhões de patrimônio, 9 ativos, está com bom PVP, 1,03, ou seja, 3% acima. Não teve maus dividendos nos últimos 12 meses, acima de 7, para esse segmento é bastante aceitável. E 96% dos contratos, 2025 ou mais, os indexadores são IPCA e GPM. O grande destaque aí do Vino é a localização desses ativos, né? Rio e São Paulo, onde temos as melhores lajes corporativas. E um ponto aí de atenção, algumas pessoas se incomodam com isso, 26% da receita do fundo vem da própria Vinci Partners. Eu particularmente não acho que isso é um problema, mas se isso é algo que te incomoda, é melhor estudar bem o fundo antes de entrar. Fundo número 3, XPML, o segundo maior FII do segmento de shopping center, 2 bilhões de patrimônio, 12 ativos, e ele já está começando a descolar, está 6% acima do valor de patrimônio nos últimos 12 meses, por conta aí da pandemia. Ele teve 2,72 de dividend yield, porém, no último mês, esse dividend yield já foi de quase 0,60. 28% dos contratos são para 2024 ou mais, e seus indexadores, o IPCA e o IGPM. É um fundo muito líquido, talvez o mais líquido aí entre os fundos de shopping center, mas se você bobear, ele vai ficar caro de novo, ele já está com o PVP aumentando. Número 4, XPIN. Um fundo de galpões industriais, um fundo relativamente novo da XP, 730 milhões, 5 ativos, PVP de 1,04, nos últimos 12 meses, 6,50. 3/4 dos contratos têm vencimento igual ou superior a 2024, 38% de IPCA, 62% de GPM, esses são os principais indexadores, e é um fundo que tem dividendos muito regulares. Esse é um ponto positivo. Já um ponto de atenção, que é bom a gente estudar antes de entrar no fundo, a concentração regional. Ele está basicamente ali no interior de São Paulo. Número 5, XPCI. O primeiro FII de recebíveis imobiliários aqui desse vídeo, 650 milhões praticamente aí de patrimônio, 36 operações de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Está um pouquinho abaixo do preço, está ali, 0,97, 7,72 de dividend yield nos últimos 12 meses, 80% dos contratos têm vencimento em 2028. Os principais indexadores, IPCA e CDI+. Justamente o ponto positivo dele aqui são os vencimentos longos, e algo que incomoda muita gente é ter como indexador o CDI. A gente sabe que o CDI está lá embaixo, mas por outro lado isso dá uma estabilidade também para o pagamento de dividendos.
Fundo número 6, MOL. Um fundo de shopping center que eu falei recentemente. Quer saber mais sobre ele? Dá uma conferida no vídeo que eu fiz. Aproveita, clica no botão inscrever-se se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, divulga para os seus amigos o nosso trabalho. Mas voltando aqui ao MOL, 800 milhões de patrimônio, 7 ativos, está no preço justo, tá 1 por 1, 4,32 de dividend yield nos últimos 12 meses. Lembrando que também, assim como o XPML, ele teve quase 0,60 de dividend yield. 46% aí dos vencimentos 2024 ou mais, tem INPC e IGPM como indexadores. A taxa de administração dele é baixa, 0,50% do patrimônio líquido ao ano, mas ele está concentrado em apenas 2 regiões, Sudeste e Nordeste, o que é um ponto de atenção, não necessariamente isso seja ruim. TIGAR. Toda carteira tem que ter um fundo ali de desenvolvimento, né? E o TIGAR, ele é um fundo não somente de desenvolvimento, mas ele também tem renda dentro do seu portfólio. Também fiz vídeo já sobre ele. Quer saber um pouquinho mais? Procura lá. 790 milhões de patrimônio, 75 ativos, está 6% acima do seu valor. O dividend yield de 8,68 em 12 meses. Algumas pessoas vão dizer, é pouco para um fundo de desenvolvimento. Mas vamos lembrar que nos últimos 12 meses tivemos momentos desafiadores. E no último mês o TIGAR, salvo engano, teve um dividend yield de 1%. Ou seja, um resultado muito bom. 45% dos contratos de CRIs são para 2026 ou mais, e ele tem IPCA e também tem IGPM. Um ponto a se destacar aí é a qualidade dos certificados de recebíveis imobiliários que estão dentro do TIGAR. Tem um bom percentual ali de cotas sênior, que tem prioridade no pagamento. E um ponto aí de atenção é a própria atividade do desenvolvimento, que envolve muitos riscos, mas, por outro lado, onde há risco, há oportunidades e probabilidades de retornos maiores. Número 8, BCRI. Outro fundo de recebíveis imobiliários, 460 milhões de patrimônio, 56 operações de CRI. Até o início da semana, ele ainda estava dentro ali do PVP aceitável. Ele estava em 1,9, 1,10, mas ele já chegou aí a 1,11. Se você achar que ele está muito caro, deixa ele de lado. Mas olha aí, nos últimos 12 meses, ele teve um retorno de 9,16. O seu duration é inferior a 4 anos, ou seja, é o prazo médio dos recebimentos, ou o prazo em que se espera receber o fluxo de pagamento dos contratos. Tem 48% de IPCA e 16% de CDI, mais alguma coisa. Ponto positivo são os dividendos, né? E um ponto aí de atenção é o patrimônio dele, que, entre aspas, né, é modesto, mas é um fundo que está crescendo, que eu vejo com bons olhos aí para 2021. Número 9, HSML. Outro fundo de shopping center, com 1,5 bilhão de patrimônio, ou seja, ele tem um patrimônio bastante respeitável, porém, ele está dividido em apenas 5 ativos. Está no preço justo, teve um bom dividendo aí nos últimos 12 meses, descontando, claro, os meses de pandemia, 4,39. Os vencimentos ali, quase metade de 2024 para frente, tem IGPDI e IGPM. Ponto positivo é que ele está em 3 regiões brasileiras. Esse fundo tem um shopping center em Rio Branco, no Acre. Mas, um ponto de atenção, ele tem poucos ativos. Número 10, SDIL, fundo de galpões logísticos, com 500 milhões de patrimônio, 4 ativos, está abaixo do preço, 6% de dividend yield nos últimos 12 meses, o prazo de vencimento dos contratos está bastante próximo, 92% vencem a partir de 2022, e quase todos os contratos são indexados aí pelo IGPM. É um fundo que vem aumentando seu patrimônio, isso é bom, mas o grande desafio dele é a alta vacância. Fundo número 11, o HGBS. O maior fundo de shopping centers, mais de 2 bilhões de patrimônio, são 16 ativos, está sendo negociado no seu preço justo, então ainda é uma oportunidade. Não teve assim os melhores dividendos nos últimos 12 meses, mas ele deve retornar aí com força, dependendo, claro, de todo o cenário que se desenha pela frente. Quase metade dos vencimentos, 2024 ou mais, e também tem GPDI e GPM como seus principais indexadores. Sua maior virtude é o grande patrimônio, não só grande, mas com muita qualidade. E o seu calcanhar de Aquiles é o Shopping Mangabeiras, lá em Cuiabá. Fundo número 12, RBRF, um fundo multi-estratégia. Ele tem 1 bilhão de patrimônio, está sendo negociado um pouco acima do seu valor de patrimônio, teve quase 8% de dividend yield nos últimos 12 meses, e na sua carteira de FIIs, ele também tem CRIs, mas dentro dos FIIs aqui são mais de 30, e os principais setores, lajes e recebíveis. O ponto positivo é que ele é um fundo multi-estratégia, ele não tem apenas outros fundos, mas ele tem CRIs, enfim, ele tem uma estratégia bem interessante. Eu fiz um vídeo sobre ele, dá uma passadinha lá para saber mais. E o ponto de atenção é que justamente ele é um fundo de fundos. Então tem aquela coisa da bitaxação, mas eu vejo que também, né, ter um fundo de fundos é uma oportunidade que todo mundo deveria ter dentro da sua carteira, pelo menos um FOF. Número 13, VISC.
1,7 bilhão de patrimônio, 15 ativos, um deles lá na minha linda Presidente Prudente. Eu sou suspeito para falar desse fundo, né? Está um pouquinho abaixo ali do seu preço, teve 3,55 de dividend yield nos últimos 12 meses, mas também vem se recuperando assim como os outros. Sua virtude é que ele está em 4 regiões brasileiras, está bem distribuído, bem espalhado, mas a taxa de administração dele eu acho bastante salgada. 1,35% ao ano sobre o patrimônio líquido. Fundo número 14, CPTS. Uma boa opção aí de recebíveis imobiliários, um fundo de papel, com mais de 1 bilhão de patrimônio. É um fundo aí que no último ano cresceu demais, 35 operações de CRIs, está um pouquinho acima aí do preço, 6%, mais de 9% de dividend yield nos últimos 12 meses e o duration dele inferior a 5 anos. Seu ponto positivo, justamente os bons dividendos. O número de cotistas aumentou vertiginosamente no último ano. É um fundo que um ano atrás eu nem consideraria entrar na minha carteira, mas que hoje eu vejo com bons olhos. E um ponto de atenção aí é que ele tem muitos CRIs do segmento de shopping center. Número 15, MCCI. Outro ativo aqui de recebíveis imobiliários, quase 900 milhões de patrimônio, 18 CRIs, PVP de 1,04, um pouquinho mais de 7% de dividend yield, baixo, convenhamos, duration ali de 5 anos, tem IPCA mais CDI. Ponto positivo, que os dividendos deles são regulares, é quase um reloginho, mas os dividendos deixam um pouco a desejar e a gestora talvez não seja muito conhecida, então se você pensar em entrar nesse fundo, talvez tenha que conversar um pouco com os caras, entender melhor a tese desse fundo, não entra antes de estudar profundamente. Número 16, BTLG, mais um fundo de galpões logísticos com mais de 1 bilhão de patrimônio, são 12 ativos, eu já fiz vídeo falando a respeito dele. Ele ainda está dentro daquela faixa aceitável, né, de 0,90 a 1,10 de PVP. Aliás, muita gente acaba não comprando fundos que já estão acima de 1,05, que estão liberando 1,10, mas um bom ativo ele vai estar sempre acima do preço. E na minha opinião, um bom fundo de tijolo, seja logístico, de shopping center ou algum outro setor, dependendo do fundo, vale a pena ainda você entrar mesmo com um pouquinho de ágio. Os dividend yields estão inferiores ali a 6%, mas também não é um grande problema para um fundo de tijolo. 83% dos contratos acima de 2024, IPCA e IGPM. É um fundo que tem feito novas emissões, está crescendo e preocupa só um pouquinho a questão da concentração de ativos ali no entorno de Jundiaí. Fundo número 17, HLOG. O outro fundo do setor de galpões logísticos, um pouco mais de 500 milhões de patrimônio, 5 ativos, é um fundo novo ainda, está ali 1% abaixo, né, do preço justo, mais de 7% de dividend yield, para o segmento é um bom percentual, 37% dos contratos depois de 2024, ele tem IPCA, também tem IGPM, e o grande ponto positivo aqui é a gestora dele, a Rede. A Rede todo mundo conhece, tem muitos fundos imobiliários, a gente sabe já da qualidade deles, só pela gestão já daria para comprar sem medo, mas é importante estudar ele a fundo. Tem bons dividendos, mas ainda é um fundo iniciante, ele está com poucos ativos, mas acredito que com algum tempo ele vai ter novas emissões, vai crescer, e eu acredito que é um fundo muito promissor. Número 18, BRCO. Meu último vídeo foi sobre ele, inclusive no vídeo que eu fiz sobre ele, o patrimônio ainda não tinha sido atualizado, ele teve uma nova aquisição, e graças ao Vinícius Lima, inscrito aqui do canal, ele me alertou, e depois os sites, né, corrigiram aí o valor de patrimônio. Sem o ativo lá da Bahia, ele estava com PVP de 1,17, incluindo o Bresco Bahia dentro do patrimônio, o PVP caiu para 1,06, portanto ele está dentro ali daquela faixa saudável. Claro, cabe a você decidir se vale a pena ou não. Eu, particularmente, num PVP desse, eu não pensaria muito para entrar. Mais de 1,5 bilhão de patrimônio, 11 ativos agora, com o Bresco Bahia. Os dividendos não são tão grandes, 5,75 em 12 meses, mas são bastante regulares. 39% dos contratos vencem em 2024 ou um pouquinho mais. E ele tem IPCA e IGPM como seus principais indexadores. A maior virtude do BRCO, a qualidade dos seus ativos. Inclusive, muitos ganharam prêmios internacionais do segmento aí logístico. E o ponto de atenção é que ele tem alguns vencimentos já próximos, né? Inclusive aqueles que ele tem com o grupo Pão de Açúcar. Então é bom ficar de olho, mas é claro, a gente espera que eles renovem. Número 19, o VILG. Mais um fundo do segmento de galpões logísticos, que está com PVP ali também abaixo de 1,10, mais de 1 bilhão de patrimônio, 11 ativos, a gestão da 20, a mesma gestora aí do Vino e do Whisky, 5,68 de dividend yield. Convenhamos, né? Não está ali grande coisa, mas também tem pago com regularidade. A maior parte dos vencimentos de contrato a partir de 2023. Esse fundo ele tem muitos contratos típicos, diferentemente do setor, em que, via de regra, os contratos são atípicos. 72% dos contratos são indexados pelo IPCA, 28% IGPM. Sua maior virtude, tem muitos galpões aí que
são do segmento de e-commerce. O ponto de atenção que eu disse sobre os contratos típicos. Número 20, esse pouca gente conhece, né? O KNRI. Bom, esse fundo aqui eu não preciso falar muito dele. Tá no bom preço, muitos ativos, bons prazos de vencimento de contrato, bons indexadores. É o fundo talvez mais tradicional aí da Bolsa. E a grande reclamação da galera é em relação aos dividendos, né? Que são baixos, né? Menos de 5%. E o número 21, BRCR. E aí outro fundo semelhante ao KNRI, um hibridão, quase 3 bilhões de patrimônio, 14 ativos, está com PVP muito abaixo, 0,83, já vou falar por quê, mas que está com um dividend yield até que razoável aí para o segmento, 6,43 nos últimos 12 meses. 73% dos contratos 2024 ou mais, tem IPCA e IGPM, sua grande virtude é a localização dos ativos, né, nos grandes centros, mas a vacância é alta nesse fundo em alguns ativos, o que acabou impactando aí no valor da cota, que foi lá para baixo. Mas o que a gente vê aqui? E nessas carteiras eu simulei como se fosse um time de futebol. Ah, mas eu não gosto de futebol, então pensa como se fosse um time de basquete ou de vôlei, né? Em que cada jogador tem a sua função. Nós temos ali na parte mais verdinha fundos que são mais defensivos, mais tradicionais. Na zona intermediária temos aqueles jogadores que ajudam na defesa, às vezes vão para o ataque, às vezes cadenciam ali a partida. E mais na frente ali, em vermelho, aqueles fundos, né, que vão trazer bons dividendos, que vão nos dar um retorno ali imediato. E como azul ali, seria, né, entre aspas, o técnico do time, um fundo de fundo. É importante que todo investidor iniciante, ele tenha ali algum fundo de fundo na sua carteira, porque vai dar acesso a outros fundos imobiliários. E o que acontece? Depois que você monta essa carteira teórica, você vai avaliando. Por exemplo, o KNRI é um fundo que eu vou começar a comprar agora, está no bom preço. O maior problema dele, a gente sabe, os dividendos são baixos, poderiam ser maiores, mas se eu quero colocar um ativo parecido no lugar que pague mais dividendos, uma opção pode ser o BRCR. O HGLG, por exemplo, é um fundo de logística que, na minha opinião, é o melhor de todos, mas ele sempre esteve muito caro. Aliás, um bom FII, ele sempre vai estar acima do preço. Então, a HGLG é um fundo que eu não consegui entrar ainda porque não encontrei um preço que eu julgasse atrativo. Mas no lugar eu posso ter um BTLG, um BRCO, a mesma coisa lá na frente com HCTR e RDM. Eu consegui comprar a um bom preço, mas hoje isso não acontece. Então, se eu quiser adicionar algum FII de papel na minha carteira, ou eu compro o CPTS, ou mesmo o BCRI, que já está ficando caro. Mas a ideia é mostrar o quê? Que nós temos opções. Então, se você acompanhar lá os primeiros vídeos do canal, você vai verificar o estudo que eu fiz desses FIIs, que estão do lado esquerdo da tela. Tem um vídeo ali para cada um deles, eu explico essa questão da carteira boleiro. E do lado direito, eu montei uma carteira teórica. Caso eu fosse entrar hoje na bolsa, ou iniciar uma nova carteira, quais são os ativos que eu incluiria? Claro, isso aqui é só uma sugestão, gente. Talvez você possa ter uma outra seleção. Tem uma outra seleção de fundos? Coloca para mim nos comentários. Mas nas simulações que eu fiz com essas duas carteiras, eu teria aí um dividend yield em torno de 0,80. E se eu tivesse comprado durante o mês de dezembro os fundos que estão do lado direito, olha aí o retorno que eu teria nessa carteira de 0,70, que é uma carteira equilibrada, com diversos setores. Portanto, qual que é a chave? Você estudar bem os fundos imobiliários, montar ali um plano teórico e ir trabalhando todos os meses para aportar. Então, a mensagem final aqui é: estude muito os fundos imobiliários, crie um plano teórico, não sai comprando qualquer porcaria sem saber, não saia comprando a qualquer preço e pense em formas de tentar aumentar os seus ganhos para que você possa aportar mais todos os meses. E no longo prazo isso vai fazer toda a diferença. E por hoje é isso, um grande abraço e na próxima semana voltaremos a analisar outros fundos imobiliários.